E para explicar para a gente qual que é o panorama em relação ao processo judicial, do que se refere o processo que será julgado no próximo, possivelmente será julgado no próximo dia 9, se não tiver um novo adiamento, a gente conta aqui com o auxílio e com a colaboração do Flávio Rosberg. Ele é advogado, faz parte da equipe jurídica do Sindialetro. Boa noite, Flávio. Faz parte da equipe jurídica do Sindialetro e acompanha o desenrolar desse processo. O Flávio não acompanha esse processo sozinho, né, Flávio? Tem uma equipe de advogados que tem feito um belíssimo trabalho conjunto na defesa dos beneficiários e beneficiárias da CEMIG Saúde. Esses advogados foram contratados pelas entidades que representam beneficiários e beneficiárias da CEMIG Saúde, entre eles as entidades que estão presentes aqui nessa live. E o Flávio veio aí para nos explicar um pouquinho sobre o que significa esse processo, o que a CEMIG busca, o que a gente defende e quais os possíveis passos depois do julgamento desse processo, a depender do resultado do julgamento, da forma como os ministros do Tribunal Superior do Trabalho entenderem que deve acontecer a partir do julgamento. Flávio, seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, amigas e amigos da CEMIG. Boa noite, Emerson. Boa noite, Denis, Marcelo. Boa noite, minha querida amiga Maria Helena. Boa noite, Bia, que nos dá todo o suporte. Obrigado pelo convite, pelo espaço importante de debate, de exercício do diálogo social, da organização social. Essas lives conjuntas, né, a super live, contribui muito para o esclarecimento dos ativos e dos aposentados, para o espírito de união e de defesa de direitos e conquistas históricas dessa aguerrida categoria. É a parte que me cabe aqui, a parte técnica, é a parte jurídica, em especial o processo movido pela CEMIG contra as entidades sindicais e a Associação dos Aposentados. Este processo ele teve início lá em 2021. Nós estamos falando de um processo judicial, mas o pano de fundo dele é a desconstrução de um direito social à saúde desses trabalhadores. Como a CEMIG não conseguiu, essa gestão da CEMIG não conseguiu essa desconstrução pela imposição, pelo ato unilateral ou pela imposição na negociação coletiva, ela recorreu aos tribunais do trabalho para tentar passar a sua tese jurídica. E isso, como eu disse, começou lá em 2021. Eu vou dividir minha fala em como estávamos, como está e quais os próximos passos. Vou tentar ser de uma forma mais simples, porque aqui é uma live informal. Eu estou aqui como advogado, mas antes de tudo, ou sobretudo, como companheiro de luta de todos vocês, principalmente porque tivemos falas aqui já densas e intensas, né, de defesa. Então, vamos fazer uma abordagem jurídica, mas com conteúdo bem direto, bem simplificado, de forma que criemos um espaço possível para o debate posterior. Como eu disse, começou lá em 2021 esse processo de desconstrução do plano de saúde, quando a CEMIG apresentou primeiramente uma reclamação pré-processual no Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas, sobre a forma, a tentativa de mediação por um desembargador do tribunal. Obviamente, aquilo era não passava de uma simulação de um espaço de negociação, quando, na verdade, a empresa chegou com a proposta pronta e definitiva, tentando impor às entidades representativas dos trabalhadores, dando apenas essa aparência de mediação pelo tribunal, o que não colou, não passou, né? A proposta da empresa foi sonoramente rejeitada pelas entidades sindicais. A partir daí, então, instaurou-se
o conflito jurídico, judicial. A empresa ajuizou o que nós chamamos de uma ação anulatória para suspender, anular a cláusula que garante a renovação automática do acordo coletivo específico do plano de saúde. Para isso, a empresa apresentou esta ação, que é de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, esta ação não passa pelo primeiro grau, ela já nasce no tribunal, ela é conhecida pela seção de dissídios coletivos, a mesma que julga dissídios coletivos, e lá nós apresentamos a defesa, as entidades sindicais se defenderam e tivemos o julgamento em 2021, ou 2022, se não me engano, onde a empresa não obteve, naquela oportunidade, êxito nos seus pedidos. Salvo engano, naquele momento, o tribunal, por sua seção de dissídios coletivos, por 11-0, entendeu pela manutenção da cláusula de renovação automática. E aí, amigos e amigas, quando a gente fala de cláusula de renovação automática em acordos específicos de plano de saúde, isso não é à toa, isso não é por acaso. Tanto que nós não temos esta cláusula nos nossos acordos de database, nos nossos acordos de turno ininterrupto, né? É uma situação especialíssima. Quando a gente fala de prorrogação automática, renovação automática, em acordos específicos de plano de saúde, a sua essência, a sua natureza de ser, é porque não se pode negociar planos de saúde todo ano. As condições de plano de saúde, elas precisam de estabilidades. Tem pessoas, seres humanos em tratamento, familiares em tratamentos contínuos. Não dá para ir à mesa de negociação anualmente. Né? Essa é a razão que as pessoas têm que entender. Qual é a razão da cláusula de renovação automática do plano de saúde? Estabilidade para os beneficiários, estabilidade para a programação dos custos, estabilidade para a gestão do plano, a cogestão do plano. Né? Essa é a razão da existência dessa cláusula de renovação automática que esta gestão, né, tenta, desde 2021, suprimi-la, né, e colocar todos os beneficiários à mercê de acordos anuais. Né? E aí nós sabemos o cenário jurídico que nós vivemos, com a vedação da ultratividade, os ataques aos direitos. Nós sabemos qual será o próximo passo da empresa. Certo é que o Tribunal de Minas Gerais, o tribunal, a meu ver, né, acertadamente, entendeu pela manutenção e necessidade e legalidade da cláusula de renovação automática. Não satisfeito, a esta gestão da empresa, do poder econômico, da categoria econômica, não só interpôs o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, para a seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, também tentou correição parcial, que foi improcedente, tentou reclamação constitucional no STF para obter uma liminar. Todos os seus pedidos deduzidos em juízo foram, até então, denegados. O recurso patronal subiu para a SDC do Tribunal Superior do Trabalho, agora já vou entrar no momento em que estamos. Este processo, esta ação anulatória, ele foi pautado para julgamento na SDC. A nossa SDC do Tribunal Superior do Trabalho, a SDC, Seção de Dissídios Coletivos, ela é composta por 9 dos 27 ministros da Corte Superior do Trabalho. Destes 9, presidente, vice-presidente, corregedor-geral e mais 6 ministros. Vejam bem, nós temos os 3 cargos administrativos, os mais altos cargos do Tribunal Superior do Trabalho, mais altos cargos, integrantes da seção de dissídios coletivos. Isso para demonstrar a relevância daquele espaço, daquele espaço de discussão de decisões jurídicas coletivas, em processos coletivos decididos coletivamente por esta seção. Desses 9 ministros, o processo foi distribuído por um relator, pela ministra, ele foi submetido à relatoria da ministra Maria Cristina Peduzzi, que pautou o processo para julgamento em 2023. Iniciada a sessão de julgamento,
naquele momento, a relatora proferiu o seu voto, reformando a decisão do Tribunal Mineiro, entendendo pela nulidade da cláusula. Foi quando os demais ministros ponderaram da relevância social deste julgamento e o grande impacto na vida destes beneficiários e sugeriram que o processo fosse remetido ao Sejusc do TST, que é um espaço para conciliação em processos desta natureza. O processo, então, foi remetido para o Sejusc, para o Centro de Conciliação. Este centro ele é comandado pelo vice-presidente do tribunal, à época o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e lá passamos meses e meses tentando construir uma solução mediada e consensual entre as partes. Mais uma vez, nos deparamos com um ambiente patronal extremamente hostil às condições e às necessidades dos trabalhadores. Novamente, embora, claro, né, a empresa não chega lá e diz isso abertamente, embora rotulada de intenção negocial, de abertura para negociação, a empresa não aceitou nenhuma condição ou nenhuma característica que o plano que atendesse minimamente e protegesse os beneficiários do plano de saúde. Depois de longos meses mediados pelo vice-presidente, chegou-se então à conclusão de que aquele espaço de negociação, de construção de soluções harmoniosas pelas próprias partes, né, que tem menor impacto, não foi frutífero, e o processo retornou para julgamento na sessão de dissídios coletivos. Quando o processo retornou, além de ter modificado a sua composição, só um minuto, além da sessão de dissídios coletivos ter modificado a sua composição, porque o tribunal elegeu uma nova direção, né, um novo mandato para o próximo triênio, né, substituíram outros ministros, certo é que mudamos a composição e esse julgamento, inserido na pauta no mês de outubro, a própria ministra relatora, a ministra Peduzzi, entendeu que havia fatos a serem considerados e retirou o processo de pauta, né? E reincluiu o processo na pauta de sessão de dissídios do mês de novembro, uma por mês, salvo convocação extraordinária. Inseriu o processo na pauta do dia 18 de novembro, oportunidade em que a SDC estava desfalcada, tanto numericamente como devido a impedimentos de ministros que compõem e não poderiam julgar o processo. Nós temos dos 9 ministros da SDC, 3 ministros que declararam seus impedimentos para julgar, ou seja, alguma condição que tire a sua possibilidade de julgamento. São 3 ministros mineiros que podem ter relacionamento com as partes ou procuradores dessas várias entidades que compõem o polo ativo e passivo dessa demanda, ou com a própria CEMIG, né, que é, inclusive, o mais provável, e isto tira o ministro a possibilidade de julgar o processo. Força legal e estatutária, regimental do tribunal. Então, dos 9 ministros, restaram 6 ministros para o julgamento. Destes 6 ministros, 2 não estavam presentes no dia 18 de novembro, né? De modo que o processo precisou ser retirado de pauta por ausência de quórum. Quórum é um número suficiente de ministros para julgamento. Pelo regimento interno do TST, o quórum exigido para julgamentos na SDC é de, no mínimo, 5 dos 9 ministros, né? Então, o processo foi retirado de pauta
Em outubro, a pedido da ministra relatora, foi retirado de pauta agora no dia 18 de novembro, por ausência de quórum, e foi incluído na pauta de dezembro, que será realizada no dia 9 de dezembro. Então, pode ser, tudo indica, que este processo será julgado no Tribunal Superior do Trabalho no dia 9 de dezembro. E assim teremos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da validade ou não desta cláusula, desta importante cláusula para plano de saúde e para os beneficiários ativos e aposentados do acordo de plano de saúde. Então, esse julgamento está marcado para o dia 9. Agora falarei da próxima etapa. É um julgamento na última instância trabalhista. Mas, independentemente do resultado, favorável aos beneficiários ou favorável ao poder econômico, este processo ele ainda comporta recurso internamente no Tribunal Superior do Trabalho para esclarecimento, sanar a omissão, contradição, alguma coisa nesse sentido, ou também para o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, é uma decisão de última instância trabalhista, mas não é uma decisão que põe fim definitivamente a essa discussão jurídica, né? É importante termos em mente que nós estamos tratando de uma conquista histórica, né? De um direito histórico dos trabalhadores ativos e aposentados. Obviamente que o plano de saúde ele passou por diversas estruturas, né, concedido espontaneamente, previsto em acordo coletivo, depois desmembrado da Forluz, um acordo coletivo específico lá de 2002, né? Mas o certo é que é um patrimônio jurídico de todos que contribuíram para essa grandiosa empresa estatal mineira. E aí eu me pergunto, e repasso a todos que nos assistem, todas, quantos direitos, quantas reivindicações dos trabalhadores não ficaram para trás ao longo de décadas por causa do compromisso das patrocinadoras de que haveríamos o plano de saúde, né? Quantos direitos não foram negociados, quantas conquistas, reivindicações, necessidades dos trabalhadores não foram negociadas ou não foram conquistados sob a alegação de que, olha, nós temos o plano de saúde para ativos e aposentados, com custeio, com parte do custeio por parte do empregador, né? É um patrimônio dos mineiros, é um patrimônio da sociedade mineira e dos beneficiários, especificamente quando a gente fala desse direito fundamental, esse direito social à saúde, né? A CEMIG Saúde, ela foi construída, né, com a participação de todos os trabalhadores, ativos e aposentados, né, inclusive na sua gestão. Dito isso, né, apesar da discussão jurídica, apesar do fundo jurídico da discussão, na verdade, é importante termos em mente, inclusive para a mobilização de todos que sofrerão prejuízos com essa drástica medida adotada pelo Poder Econômico, que nós estamos tratando a questão jurídica nos tribunais, mas o que tem como foco, como centro, é uma vontade de uma gestão de desconstruir um direito social, né? A CEMIG alega, por exemplo, juridicamente, que com a reforma trabalhista está vedada a ultratividade e, por isso, não pode permanecer a cláusula de renovação automática. Primeiramente, que é uma diferença técnica, né? Ultratividade é uma norma produzir efeito após o término da sua vigência. Prorrogação automática, a renovação automática, é o surgimento de uma nova norma coletiva após o vencimento da anterior. Então, não se confunde. Nós não estamos falando de ultratividade. Mas, ainda que fosse questão da ultratividade, a reforma trabalhista é de 2017. Este acordo coletivo, aí que a empresa entra na sua maior contradição,
né? A reforma trabalhista é de 2017, quando foi inserida a vedação da ultratividade, a norma legal de vedação da ultratividade. Quantas vezes esse acordo foi prorrogado automaticamente até a empresa, em 2021, resolver buscar a supressão dessa cláusula judicialmente, né? Se fosse uma cláusula ilegal ou que trouxesse prejuízo ao plano, por que isso não foi feito em 2000, logo após a reforma trabalhista? Porque não é uma questão jurídica. É isso que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras. A questão central é uma vontade de uma gestão, né? É uma vontade de uma gestão que, mais uma vez, busca atacar e suprimir direitos de trabalhadores e de aposentados, né? Um direito, como eu disse aqui, repetitivamente, um direito social à saúde. Eu faço essa conclusão com esse ponto central, porque é importante que todos os senhores ativos e aposentados, quem é ativo hoje será aposentado amanhã, né, que mantenham-se mobilizados. A defesa jurídica está sendo feita de forma ampla por todas as entidades, de forma extremamente combativa. Aqui em Minas foi e será, e assim está sendo, lá no Tribunal Superior do Trabalho, e será até onde for preciso, né? Isso não mediremos esforços para a defesa desse direito histórico dos beneficiários, mas é preciso também que vocês, senhores trabalhadores, trabalhadoras ativas e aposentados, também mantenham-se firmes e mobilizados para ajudar nessa defesa desses direitos, né? É preciso que mantenhamos atentos, que estejamos prontos para o debate, prontos para enfrentarmos mais este ataque dessa gestão da empresa e da própria diretoria da CEMIG Saúde, diretoria indicada pelo Poder Econômico. Eu finalizo, então, dizendo, né, eu digo, as empresas podem ter o poder econômico, e têm, para litigar, para mover inúmeras ações judiciais e buscar atacar os direitos dos trabalhadores. Mas o poder econômico nunca terá o espírito coletivo, solidário e força de luta que vocês, trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, sempre demonstraram ao longo dos anos. É esta a minha mensagem, a minha tentativa de contribuir aqui minimamente para o esclarecimento dos senhores e das senhoras. Continuo à disposição. Muito obrigado pelo uso da palavra, pelo espaço, pela paciência de me ouvir, e devolvo a palavra ao meu coordenador geral do Sindialeto, que eu tenho tanta estima e admiração. Com você, Emerson, muito obrigado. Boa noite.